Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde ao automatismo correto. Automatismo. E aqui ainda está falando correto. Presta muita atenção quando a questão perguntar aquela que não é. O aluno acaba se distraindo ali lendo as alternativas e acaba marcando a que é. Cuidado com isso. Isso é pegadinha de prova, tá? Então, qual que não é automatismo correto? Automatismos são gestos efetuados de maneira automática, involuntária. A pessoa faz sem perceber. De tanto fazer daquela forma, ele habituou. Então, assim, instintivamente ele acaba fazendo daquele jeito. Então, automatismo correto, porque a gente sabe também que existem automatismos incorretos ao dirigir. A gente deve eliminar, inclusive. Mas vamos analisar aqui, ó. Reflexos adquiridos pela prática na direção veicular. Automatismos são reflexos? Sim, são reflexos, são hábitos criados com o dirigir. Aqui falando, ó, reflexos adquiridos pela prática veicular. Não diz se é uma prática correta ou incorreta. Então cabe, pode servir aqui como automatismo correto. Só que a questão está pedindo o quê? Aquela que não é. Então essa aqui eu não posso afirmar que não é, porque ela cabe como automatismo correto. Então essa aqui está fora. Seria engrenar as marchas corretamente. Olha, se eu estou fazendo corretamente, então é automatismo correto. A questão quer saber qual que não é. Essa está fora. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vocês acham legal? Vocês acham correto dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem? Não é legal. Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente será essa a resposta. Vamos analisar a última alternativa aqui. Usar o freio antes de usar o pedal da embreagem. Isso é legal? Legal. Vai frear, primeiro pisa no freio, depois pisa na embreagem. Isso é um automatismo correto. Alternativa D é correta, como a questão que é aquela que não é. Eu já eliminei ela também e fiquei mesmo com a letra C. Essa não é um automatismo correto. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Dirigir com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com... Isso aí, inclusive, é uma infração disposta exatamente em um artigo, chamado artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. É chamado cheque em branco, porque toda vez que não tem um enquadramento específico para uma conduta, os agentes costumam usar esse 169, alegando que ele estava sem atenção e sem cuidados indispensáveis. Olha que curioso. Apesar de serem coisas que nos remetem a entender, né, que seria algo grave ou gravíssimo, porque ele está sem atenção e os cuidados indispensáveis, né, o básico que ele está fazendo. Isso nos leva a crer que é algo grave ou gravíssimo. E, na verdade, a infração do artigo 169 é uma infração leve. São as discrepâncias aí da legislação de trânsito brasileira, né? Mas, enfim, já estão tomando conhecimento aí desses pontos. Isso aí acarreta advertência escrita pelo diretor do Detran. Olha, quem vai aplicar uma advertência por escrito é o diretor do órgão, o diretor máximo do órgão de trânsito. Se foi um órgão municipal, não é o Detran que vai lidar com isso, é o órgão municipal. O Detran é órgão estadual. E sem contar que aqui, ó, dirigir com falta de atenção é infração punível com advertência. Não, no primeiro momento o que vai acontecer é a aplicação da multa. O órgão de trânsito vai encaminhar para aplicar a multa. Cabe ao infrator solicitar aí, então, que seja aplicada a advertência no caso de multa leve ou média, que no caso aqui enquadra. Mas letra A, muitas contestações, eliminei. Advertência oral não existe, está na legislação de trânsito. Oral, verbalizada, não. É só por escrito que tem que ser registrada no prontuário do condutor, do infrator, né? B está fora. Multa e apreensão da CNH, não existe apreensão de CNH. Existe recolhimento. Então, C está fora. Vai dar multa? Vai. A gente já sabe que a multa é leve. Está aí a resposta D para você. O movimento das rodas dianteiras, colocando lateralmente o veículo na direção desejada pelo condutor, colocando ou direcionando, né, conduzindo o veículo para a direção desejada pelo condutor, é possível através do sistema de... Qual sistema que permite você movimentar as rodas do veículo ali para direcioná-lo para onde você quer, hein? Fácil demais, né? É o sistema de direção. Confere? Suspensão é molas, amortecedores, nada a ver. Freios, sabe muito bem para que serve. E transmissão é o sistema que pega a força do motor e leva até as rodas. Aí entra câmbio, diferencial, cardan, quando tiver,
e por aí vai. Letra D também fora, confirmando aí letra B. Poluição ambiental é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos e resíduos químicos resultantes de atos da atividade humana. Realmente, toda intervenção humana na natureza é uma alteração desfavorável para o meio ambiente. Sua principal consequência é o quê? Alternativa A, aumento da produtividade industrial. Então quer dizer que quanto mais polui, mais aumenta a produtividade industrial? Não, é o contrário, né? Quanto mais aumenta a produtividade industrial, mais polui. Então, a consequência aqui não é que vai ter como consequência o aumento da produção, não. É o contrário. Letra A, fora. Qual seria a consequência aqui, então? Degradação da natureza? Com certeza, certamente. Porque aí, olha só, poluição ambiental é alteração desfavorável. Aí, qual que é a principal consequência da poluição ambiental? Degradar a natureza. Certamente, essa é a resposta. Benefícios aos rios e mares. Vocês acham que a poluição causa benefícios? Absolutamente não. Melhoria dos seres humanos? Melhoria nenhuma também. Letra D está fora. Alternativa B é a resposta. Mão de direção é o lado da pista que o condutor deve evitar. Olha, mão direcional é o lado que ele deve transitar, né? Evitar, obviamente que não. Alternativa A está fora aí. Vamos ver a alternativa B. O lado da pista que o condutor deve transitar. Tá aí, eu acabei de falar, né? Conforme a alternativa anterior ele disse evitar, eu disse que o ideal seria o lado para se transitar. Então, a alternativa B certamente será a resposta. Alternativa C. O lado da pista que o condutor normalmente deve ultrapassar? Claro que não, a ultrapassagem é feita pela esquerda, então não é a alternativa C. E a alternativa D. O lado da pista que o condutor deve rejeitar. Rejeitar e evitar estaria mais ou menos dentro do mesmo contexto. Está fora a resposta letra B mesmo. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, sofre parada cardíaca, olha só, parou de respirar e o coração parou de bater. Deve-se proceder com... Aí é o seguinte, respiração boca a boca, não usa-se mais técnica boca a boca em prestação de socorro, tá? Então tá fora. Massagem cardíaca, tem que fazer, né? Porque ela teve uma parada cardíaca. Então aqui pode ser a resposta. Reanimação cardiorrespiratória. Acaba acontecendo, sim, uma reanimação cardiorrespiratória, que aqui são as duas coisas, ó, cardíaca e respiratória. Só que não será feita com boca a boca, igual era antigamente. Antigamente era assim, era uma pessoa soprando para fazer a respiração e a outra comprimindo para fazer a compressão. Então, hoje é feita a reanimação tanto cardíaca quanto respiratória somente pelo método de massagem cardíaca. Então, a letra B serve como resposta, mas a C aqui ela está até mais completa, né? Reanimação cardiorrespiratória. Sim, a finalidade é essa, é reanimar respiratória e cardiacamente. Então, a letra C parece mais completa que a B, então eu vou eliminar a B e vou ficar com a C por enquanto. Vamos ler a última agora. Somente aguardar a chegada do socorro especializado? Esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana, as armadilhas que são colocadas em prova. Aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net, está o site aqui, ó. Acesse isso aqui, vai lá em cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras técnicas e macetes para fazer a sua prova, tá? Tem somente? É armadilha. Pode eliminar a alternativa e ficar com aquela que a gente suspeitava mesmo. Letra C. É órgão técnico composto por especialistas que estudam e oferecem sugestões técnicas para as decisões do CONTRAN. Olha, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Quando diz normativo, quer dizer que ele estabelece normas complementares à legislação de trânsito por meio das resoluções. Só que o CONTRAN, esse Conselho Nacional, ele precisa de um suporte técnico e esse suporte é feito por câmaras formadas, grupos, né, de especialistas em determinados assuntos ou áreas. E essas câmaras, está aqui, ó, câmaras temáticas, que justamente temáticas vêm de temas relacionados ao trânsito, são formadas por especialistas que vão dar esse suporte ao CONTRAN. Então, a alternativa correta a ser marcada aqui é letra C. Não é DENATRAN, DENATRAN é apenas um órgão executivo, não é nem normativo, que está ali vinculado ao CONTRAN. O CETRAN seria o CONTRAN, só que em nível estadual,
e não é o caso aqui. Ele também não vai dar aqui suporte técnico ao CONTRAN. E todas estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. Letra C mesmo a resposta. As placas que advertem sobre a ocorrência de condições eventualmente perigosas na via são, olha que nós temos alguns ingredientes aqui, ó, advertem. Então quer dizer que nós sabemos que já estamos tratando aqui de placas de advertência. Ocorrência de condições perigosas, mas não é sempre, é eventualmente essas condições podem tornar-se perigosas. Mão dupla e início de pista dupla, isso nem é condição perigosa. Isso tem encontrado aí na sinalização, mas não tem nada a ver com condição perigosa. Proibido retornar e proibido virar, nem é advertência, se é regulamentação, então está fora. Sempre que proibir, obrigar, restringir, é sentido de placa de regulamentação, não é advertência. Área com desmoronamento e vento lateral? Sim, tem uma área desmoronando, você vai achar isso em placa de advertência. Vento lateral também em placa de advertência. E é sempre que vai estar desmoronando e é sempre que vai ter o vento lateral? Não, eventualmente, em alguns casos, em algumas circunstâncias. Então, certamente essa é a resposta e não é a alternativa D, por quê? Serviço médico e serviço mecânico, né? São indicações encontradas em placas de serviços auxiliares, aquelas azulzinhas que tem lá no grupo de indicação. Então, não é a alternativa D, confirmada em resposta C.